a Copa do Mundo e o marketing oficial do terror preventivo. Ou o petismo de TPM. Ou ainda, a bola, o aborto e o kit gay. Que título estranho, não? Como é que essas coisas se juntam? Eu mostro. Preparados para a retomada num texto, digamos assim, longo. A escumalha soldo que serve ao governismo na imprensa e no subjornalismo, pois para circular uma teoria conspiratória, a direita, sempre ela, coitadinha, estaria tramando os piores ardis para fazer com que a Copa do Mundo seja um fiasco. A trama uniria setores da oposição e a imprensa independente. O objetivo da sabotagem seria, claro, destituir Dilma Rousseff. E como a tal direita faria isso? A canalha não diz. Não diz porque se trata de uma fantasia, de uma mentira estúpida. Os petistas e seus satélites instrumentalizam o marketing do terror preventivo para silenciar a crítica. Não é a primeira vez que recorrem a essa estratégia. Infelizmente, a imprensa séria e as oposições costumam cair no truque. Vamos ver. O governo brasileiro torrou e está torrando uma fábula, ainda não calculada, para realizar a Copa. Muitas obras de infraestrutura, especialmente as de mobilidade, previstas no plano original não foram feitas. O governo as trocou pela decretação de feriado, mudança no calendário escolar, jeitinho 6 dos 12 estádios, que deveriam ter sido inaugurados até dezembro do ano passado, ainda não estão prontos. Joseph Blatter, presidente da FIFA, disse jamais ter presenciado atraso tamanho. Ele está na organização desde 1975. Já batemos o primeiro recorde. Nunca antes na história da FIFA. Pior, alguns desses estádios serão mesmo elefantes brancos, futuras ruínas. A realização do torneio em tantas capitais foi decidida por um misto de populismo com delírio de grandeza. A brasileirada ficou sem o metrô, as estradas, as vias de acesso. Mas ganhou monumentalidades inúteis. E, no entanto, teremos, sim, Copa do Mundo. Se o Brasil for campeão, Dilma Rousseff pode ganhar ou perder a eleição. O mais provável é que ganhe. Se o Brasil não for campeão, Dilma Rousseff pode ganhar ou perder a eleição. O mais provável é que ganhe. Qual a razão da TPM, da tensão pré-mundial? Ora, a campanha eleitoral já começou. Os petistas sempre foram muito hábeis em vender o que não fizeram, mas são ainda melhores quando se trata de atribuir a adversários defeitos e intenções que não têm. De resto, é preciso que se esclareça. Uma oposição que explorasse os erros e a incompetência do governo na realização da Copa do Mundo ou de qualquer outro evento estaria apenas cumprindo a sua função, a sua obrigação, a sua missão, o seu mandato, adquirido nas urnas. Opositores existem para vigiar o governo, apontar as suas falhas e tentar tomar o seu lugar quando há eleições, segundo as regras do jogo. Se a incompetência do governo Dilma for parar no horário eleitoral de seus adversários, coisa em que não acredito, estaremos apenas diante do corriqueiro em sociedades livres. Quanto à imprensa, não há muito o que dizer além do óbvio. Há aquela que se financia na sociedade, por meio da publicidade privada e das assinaturas, para reportar o que tem de ser reportado, segundo os valores conhecidos por seus leitores, telespectadores, ouvintes e internautas. E há aquele outro negócio, financiado com dinheiro público, para fazer propaganda governista e difamar seus adversários e críticos. E não custa lembrar de um terceiro grupo, os infiltrados. São agentes do oficialismo que escrevem na grande imprensa, aproveitando-se, para fazer proselitismo, da vantagem que esta lhes oferece e que eles próprios jamais ofereceriam a seus adversários se tivessem o poder que almejam: a pluralidade. Sigamos. TPM. Sim, existe uma compreensível tensão pré-mundial no governo Dilma. Teme-se o renascimento das manifestações de junho, coisa na qual não acredito, e já digo por quê. Depois de quase 12 anos de petismo no poder, as fragilidades do arranjo e as promessas não cumpridas são evidentes. Nada, infelizmente, entendo eu, que possa tirar a reeleição de Dilma. O governo tem âncoras outras, que dispensam a eficiência.
A máquina assistencialista, que passou a ser chamada, à direita e à esquerda, de redistribuição de renda, tem ocupado boa parte do espaço que caberia à política. A política é, e será sempre o nome do jogo, e é precisamente nesse ponto que passa a operar o marketing do terror preventivo. Os petistas e sua máquina de propaganda demonizam a divergência com uma eficiência que não se viu nas duas grandes ditaduras do século passado. A do Estado Novo e a militar. A crítica é tratada como sabotagem. Assim, apontar as ineficiências do governo na realização da Copa do Mundo ou demonstrar os desastres de Guido Mantega na condução das políticas monetária, cambial e fiscal não seriam ações compreendidas no escopo da democracia. Nada disso. Num caso e no outro, interesses inconfessáveis estariam a mobilizar a crítica e o crítico. A renitência da inflação e a contabilidade criativa para fechar as contas não podem, pois, ser tomadas como erros na condução da política econômica. Segundo um dos porta-vozes do oficialismo, Dilma estava apenas fazendo a sua aposta num mundo melhor para os pobres, mas foi atropelada pelos pérfidos interesses das elites, especialmente do capital financeiro, o mesmo que, vejam que coisa curiosa, financia regiamente o PT e torce de forma nada secreta pela volta de Lula. É evidente que também essas teorias conspiratórias não param de pé. Alimentam-se, a exemplo de todas as outras, da falta de evidências. Ocorre que estamos no terreno da guerrilha ideológica, e, nesse caso, o que vale é a fantasia. Não acredito, não aposto, e, em certa medida, gostaria de estar errado, no renascimento das tais manifestações. A razão é simples. Seja para analisar a Primavera Árabe, seja para entender quebra-quebra em São Paulo e Rio, eu não acredito na efetividade do Facebook, mas da Irmandade Muçulmana e das organizações de esquerda, respectivamente. Num caso e no outro, não mobilizados podem até aderir às ações de rua, mas a centelha original sempre fica a cargo de profissionais. O junho brasileiro pode até ter ganhado uma coloração antigovernista em vários momentos, mas o seu ânimo era, entendo eu, de esquerda. Infelizmente, a direita liberal e democrática não dispõe de força para grandes mobilizações de rua, ademais, nem é esse o seu espírito. Nunca se esqueçam de que os protestos violentos nasceram em São Paulo, numa associação entre os petistas radicais e extremistas de esquerda associados. O alvo era o governo Alckmin. Aí o tiro saiu pela culatra. Já demonstrei isso aqui com evidências de sobra. Assim, ainda que exista a TPM, o governo não leva muito a sério a possibilidade de novos e gigantescos protestos de rua. De resto, seus bate-paus nos sindicatos, nas ONGs, nos movimentos sociais, e na imprensa, estão e estarão mobilizados para sabotar qualquer tentativa de manifestação antigovernista. Então por quê? Então porque essa conversa sobre uma suposta conspiração da direita para calar preventivamente a oposição, a imprensa e os críticos, de sorte que tanto o noticiário como as redes sociais sejam inundados só com discursos laudatórios. Eis o PT. Antes mesmo que seus críticos apontem seus defeitos e suas falhas, o próprio partido os anuncia como se fossem manifestação do preconceito de seus adversários. E conta, nesse trabalho, com uma rede poderosa, que une os vinais, os quadros ideológicos e, como sempre, os idiotas. Aborto. Lembrem-se das campanhas eleitorais de 2010 e de 2012. Dilma, a então ministra da Casa Civil de Lula, era uma defensora da legalização do aborto. Chegou a comparar a extração de um feto a de um dente. Segundo ela, ninguém poderia gostar nem de uma coisa nem de outra. Um pensamento humanista e chique. Com Deus, havia deixado claríssima a sua relação. Rezava um pouco quando o avião balançava. Em terra firme, entende-se, diminui o seu fervor místico. Atenção, isto que vai agora é fato, não opinião. Acompanhei a coisa toda desde o início porque, como vocês sabem, esse é um debate que me interessa. O PT temia as opiniões emitidas por Dilma sobre esses temas.
Antes que a campanha do tucano José Serra emitisse qualquer juízo de valor a respeito, teve início a guerra, esta, sim, midiática, acusando o adversário de explorar uma questão que, segundo o petismo, não deveria frequentar o debate político porque se trataria de mera questão religiosa. Notem que fantástica impostura. Decidir como o Brasil vai tratar os seus feitos não diria, então, respeito à disputa pelo poder. A política é laica, gritavam os pilantras, secundados pelos cretinos. A imprensa, esmagadoramente favorável à legalização do aborto, serviu de porta-voz da pregação petista. Mais do que isso, foi sua propagandista. Não se esqueçam jamais de que o jornalismo brasileiro apoiou, quase unanimemente, o recolhimento de um panfleto impresso por um grupo de católicos que recomendava que não se votasse em candidatos favoráveis ao aborto. O TSE atuava como censor, contrariando a Constituição. Jornalistas aplaudiram porque lhes pareceu razoável censurar uma opinião com a qual não concordavam. Uma vergonha. O PSDB foi posto na defensiva. Repórteres cobravam agressivamente de Serra se considerava justo que se cobrasse de Dilma a opinião que ela tinha sobre o aborto. Queriam saber se isso era compatível com a laicidade da política. Raramente a imprensa foi tão intelectualmente delinquente como naqueles dias. E agora vem o mais estupefaciente: o PSDB não havia tocado no assunto. A questão não foi levada ao horário eleitoral, nem mesmo os dois vídeos, para confronto. Num deles, Dilma se dizia favorável à legalização do aborto. No outro, já candidata, contrária. O trabalho do petismo deu resultado. A petista não foi obrigada a se confrontar com as suas próprias opiniões, e o ônus das negativas caiu no colo do seu adversário. 10 em marketing. 0 em vergonha na cara. Kit Gay. Em 2012, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, assistiu-se ao mesmo procedimento. Os petistas sabiam que os absurdos do tal kit gay, vetados até por Dilma Rousseff, poderiam pesar contra Fernando Haddad. O arquivo está aí. Apontei a trapaça desde o início. Antes mesmo que o PSDB definisse o seu candidato, os porta-vozes do partido na imprensa e na subimprensa anunciavam: os tucanos vão explorar o kit gay. Isso é preconceito. O que o kit gay tem a ver com a prefeitura? Bem, é claro que tem, especialmente quando essa prefeitura tem milhares de alunos. E pronto, lá foi o batalhão de repórteres a tratar o candidato do PSDB como homofóbico, justamente José Serra, o formulador de uma política pública de combate à AIDS, por exemplo, que era e segue sendo uma referência para o mundo. E daí? A delinquência ideológica não respeita competências. Ela tem causas. E, como era de esperar, o tema ficou longe da campanha. O PSDB preferiu não ligar Haddad à sua própria obra, assim como não ligara, 2 anos antes, Dilma às suas próprias opiniões. O pior: tucanos ditos progressistas, nos 2 casos, preferiram atacar a campanha do seu partido, que seria por demais conservadora. Concluindo, a máquina petista e seus serviçais estão de volta com o mesmo procedimento. Agora eles pretendem levar os adversários de Dilma para a defensiva no caso da Copa, acusando-os de tentar sabotá-la. Assim como não se podia lembrar que a petista era uma defensora fanática do aborto e que Haddad havia feito os kits gays, deve-se deixar de lado a incompetência do governo na organização do evento. Infelizmente, os adversários do PT, e a imprensa séria, que não é adversária de ninguém em matéria partidária, têm caído no truque petista de maneira sistemática. Aqui e ali já vejo críticos do petismo fazendo as suas juras de amor à seleção, ao nosso futebol, à nossa ginga, essas coisas. A questão de fundo é a seguinte, e ainda voltarei ao tema. Enquanto os não petistas reconhecerem no PT um tribunal legítimo e permitirem que o partido se comporte como seu juiz, será impossível vencê-lo. Em certa medida, é preciso esquecer o PT para derrotar o PT. Por Reinaldo Azevedo.